aqui nessa noite. Eu tenho certeza que vidas já estão sendo curadas. Aonde houver, Senhor, alguma enfermidade, elas já estão sendo expelidas para fora pelo poder do nome de Jesus. A enfermidade do corpo físico seja curado agora, seja banido agora. Aonde houver uma pessoa enferma agora, que seja curado agora. Aonde houver o caroço, onde houver o câncer, aonde houver, meu Pai, agora qualquer infecção, onde houver um problema na coluna, onde houver um problema na dor de cabeça, onde houver um problema das vistas, onde houver, meu Pai, um problema de qualquer enfermidade, pelo poder que é no nome de Jesus, a minha mão toca no enfermo, mas as mãos de Jesus tocam na enfermidade. Receba a cura agora, em nome de Jesus, e volte para testemunhar o milagre de Deus sobre a tua vida. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos ver se a gente consegue pregar aqui, porque tem um som muito grande aqui nesse lugar. Aleluia. Glória a Deus. Deus está aqui. Onde estão os Glória a Deus. intercessores aí? Levanta a mão. Aleluia. Os intercessores começam a interceder agora. Aleluia. A palavra do Senhor me diz que muita oração, muito poder. Glória a Deus. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então, quando nós oramos, quando nós clamamos ao Senhor, Deus faz o que Ele está fazendo. Amém? Amém. Igreja, vale a pena orar, vale a pena jejuar, vale a pena pagar o preço, vale a pena renunciar, vale a pena sofrer pela obra de Deus, vale a pena ser perseguido pela obra de Deus, vale a pena ser criticado pela obra de Deus. E eu quero nesta noite, senhoras e senhores, ouvintes da palavra de Deus, homens e mulheres de Deus aqui neste lugar, eu quero ministrar aos vossos corações nessa noite sobre o seguinte tema que Deus tem colocado no meu coração. Eu iria ministrar esta palavra na sexta-feira, mas como Deus já havia enviado alguém para ministrar a palavra do Senhor naquele lugar, então eu deixei este tema para hoje. E como o Espírito Santo de Deus, ele não mudou o tema, eu quero pregar sobre o seguinte tema: o poder de Deus atrai os necessitados. Quantos necessitados nós temos aqui nessa noite? Eu quero te dizer nessa noite que o poder de Deus, ele é tão sobrenatural que não precisa você contar para o pastor, não precisa você contar para o seu esposo, não precisa você contar para o advogado, não precisa contar para o juiz, não precisa contar para a sua melhor amiga, não precisa contar para o seu melhor amigo, porque Jesus de Nazaré, ele tem uma sonda na mão, e quando ele coloca essa sonda na mão, ela entra no coração, ela ultrapassa. A Bíblia diz que essa palavra, ela tem poder para ultrapassar juntas e medulas, ela atravessa os ossos, ela atravessa as juntas, ela atravessa o coração e ela chega na alma. E eu quero te dizer algo sobrenatural aqui nesta noite. Essa sonda nessa noite, ela está na mão de Jesus. Essa sonda nessa noite está na mão de Jesus, e a sonda de Jesus, ela vai chegar até a tua necessidade. E quando eu falo que a sonda de Jesus vai chegar na tua necessidade nesta noite, é porque o que é impossível aos olhos do homem, o que é impossível para a mão do pastor, o que é impossível para a mão do diácono, o que é impossível para o advogado, o que é impossível para o juiz, o que é impossível para a justiça, é possível para Deus. O que é impossível para a medicina, é possível para o nosso Deus. E Ele está aqui nesta noite. E quantos creem que Ele vai prover o socorro? Levanta a mão. Quantos creem que Ele vai prover a porta? Levanta a mão. Quantos creem que Ele vai operar em cima da tua necessidade? Erga a mão e glorifica Ele. Glória a Deus. Não poupe, glória a Deus, aleluia. Quanto mais você glorifica o Senhor, quanto mais você exalta o Senhor, mais Deus vai mandando algo sobrenatural. Quanto mais você diz glória a Deus, você bate no pacto no mundo espiritual, onde estão os principais e potestades, onde estão Tiago e seus anjos. Quando você diz assim, glória a Deus, você está mandando glória para o alto, e não há nada que impeça Deus de receber a tua glorificação. Não há nada que impeça Glória a Deus. receber a exaltação que você manda para Ele. Quando você diz glória
dizer que o Deus dos pentecostais, Ele está aqui. Aleluia! Aleluia. Ele quando chega, nada fica oculto. Ele quando chega, a enfermidade, ela pode ter passado por vários médicos, mas quando chega até Ele, chegou a cura, chegou a solução. Esse Deus que eu sirvo, o Deus dos pentecostais, Ele é o seguinte: quando a tua causa, ela passa da mão do advogado para o outro, quando ela vai no tribunal e fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses e não resolve nada, quando esse Deus do pentecostal, este Deus do fogo, quando a tua causa chega sobre Ele, pode ter o tempo que for que Ele esteja parada no tribunal, Ele dá a sentença, Ele dá a vitória, Ele opera, e a palavra dele me diz que operando Deus, quem impedirá? Aleluia. Aleluia! Glória a Deus. Meus amados, nós temos aqui, senhoras e senhores, o apóstolo Paulo, um homem experimentado nas batalhas, um homem experimentado nas guerras, um homem que certa vez ele teve um encontro real com Deus. Antes desse homem ter esse encontro real com Deus, ele passou por várias situações na sua vida, talvez situações de alegria, talvez situações de críticas, talvez situações de matar as pessoas, que a Bíblia me revela que ele perseguia os cristãos, e quando ele perseguia os cristãos, ele tinha uma posição elevada, ele podia açoitar, ele podia matar, ele podia escorrajar, ele podia fazer o que ele quisesse, porque ele estava numa posição de guerreiro, ele estava numa posição de oficial, e ele tinha essa autonomia. E quando eu entro aqui na palavra de Deus, que eu me deparo agora neste texto da palavra de Deus, com este homem chamado Paulo, que antes ele se chamava Saulo, mas no dia que ele teve um encontro com Deus, ele teve que se tornar nada. Quando ele se encontrou com esse Deus pentecostal, quando ele se encontrou com esse Deus vivo e poderoso, ele teve que baixar a crista, ele teve que baixar a bola, ele teve que se prostrar, porque diante do nosso Deus, diante desse Deus todo-poderoso, a Bíblia me diz que até o inferno tem que se dobrar, que até o inferno tem que se dobrar. Então não adianta quem pelejar com esse Deus está mexendo com fogo. Este homem, apóstolo Paulo, agora ele mexia com fogo, mas quando ele encontra com esse Deus de fogo, ele toca nos olhos dele e ele estava cego, desesperado. Mas no momento que Jesus toca nos olhos dele, sabe o que acontece? Ele enxerga, e quando ele enxerga, cai as escamas dos seus olhos. Deus está dizendo para você nessa noite assim: olha, se ainda existe alguma escama nos teus olhos, hoje é a noite, hoje é a noite de eu tocar nos teus olhos, hoje é a noite de eu tocar na tua vida, hoje é a noite de Deus mudar a tua situação. Quando Deus muda a situação de Paulo, ele agora é um homem transformado, e nessa transformação ele assume realmente a identidade de Cristo na sua vida. Aleluia. Ele assume realmente a identidade de que ele decidiu a servir a Deus e que nada impediria. E ele agora passa de perseguidor a perseguir. Ele começa a perseguir o pecado, ele começa a perseguir aqueles que perseguiam os cristãos, ele começa agora a perseguir as hostes malignas. Paulo agora se envolve totalmente e ele se lança nos braços de Deus. E esse texto da palavra do Senhor, ele me relata que Paulo, nessa época, ele estava em uma ilha chamada Malta. E lá na ilha de Malta, Paulo foi jogado lá, porque houve uma situação, aqui no capítulo 27, a Bíblia me revela aqui no título do capítulo 27, que Paulo, ele é mandado para a Itália. E lá, indo para a Itália, houve um naufrágio no navio em que Paulo estava. E nesse naufrágio aconteceu várias situações. E Paulo então, ele foi parar lá na ilha de Malta. E essa ilha de Malta havia muitas víboras, ou seja, muitas cobras venenosas. E Paulo agora, ele era mantido por alguns homens ali naquele lugar. E quando eu começo o texto aqui, a partir do versículo 3, a Bíblia diz assim: havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Ou seja, havendo Paulo juntado um monte de cobras, víboras. Quando a Bíblia me fala sobre víboras, a Bíblia me fala sobre cobras bravas.
Deus é maior do que as hostes. Aleluia. Você pode levantar a mão e tomar posse disso nessa noite. Você pode dizer comigo, meu Deus é maior do que os meus problemas. Digo, meu Deus é maior do que os meus inimigos. Digo, meu Deus, segundo a sua riqueza, nessa noite, suprirá as minhas necessidades. Aplauda ao Senhor. Se essa palma é para Jesus, bate mais forte, bate palma mais forte. Eu quero continuar aqui o que Deus tem colocado no meu coração. Eu quero continuar o que Deus tem colocado no meu coração, mas eu prometo, senhoras e senhores, que eu não vou ser muito extenso, mas quando Deus disser pare, eu já estarei parando. Olha, veja bem, então esse apóstolo Paulo, ele no momento que ele pega essas cobras, essas víboras, que ele vai jogá-las no fogo, sabe o que acontece? Uma destas víboras, escapando do calor do fogo, ela vai e dá uma mordida na mão de Paulo. E quando Paulo leva essa picada da cobra, ou seja, da víbora na sua mão, os bárbaros que estavam ao seu redor, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida. Eles pensaram que porque a cobra estava mordendo Paulo, Paulo estava no pecado. É desse jeito, o crente não pode passar luta, o crente não pode passar provações, porque se o crente estiver sofrendo, ele está em pecado. Se o crente estiver passando por provações, ele está acontecendo alguma coisa errada na vida dele. Não, senhoras e senhores, amados irmãos, aqui nesta noite, eu quero te dizer aqui nesta noite, que eu estou apto também a passar provas, a passar dificuldades, porque Jesus disse para mim assim: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então se Jesus, que era Jesus, ele passou lutas, Jesus que era Jesus, passou provas, e a Bíblia me diz lá em Isaías capítulo 53, que ele foi um homem experimentado nos trabalhos. A Bíblia me diz que ele era um homem de dores, e se Jesus era um homem de dores, por que eu também não posso sentir dores? Se Jesus sentiu as minhas dores, por que eu não posso sentir as suas dores? Se Jesus passou luta, se Jesus passou prova, se Jesus foi perseguido, se Jesus foi massacrado, Jesus foi morto, pendurado na cruz do Calvário, por que eu estaria isento de passar luta e passar prova? Não, senhoras e senhores, ainda que eu passe lutas, ainda que eu passe provas, a Bíblia me diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, glória a Deus. nosso refúgio, o Deus de Jacó, o Deus de Jacó, o Deus de Jacó. Pode vir luta, pode vir prova, porque Jesus está conosco, amém? Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus! Tá gostoso isso aqui, não tá, irmã Graça? Quem está sentindo a presença de Deus diz amém. Amém. Eu estou sentindo um pedacinho do céu aqui nessa igreja. Glória a Deus. Pode vir a luta, pode vir a prova. Ai, pastor, misericórdia, eu não aguento mais, eu estou sofrendo demais, o sangue de Jesus tem poder, não manda mais luta para mim não, pastor. Meu Deus, tem misericórdia. Pastor, parece que é uma maldição que vem me acompanhando desde a minha bisavó. Eu quero te dizer algo aqui nessa noite: quando você aceita Jesus como Salvador, toda maldição que estava sobre a sua vida, Jesus leva sobre ele e lança no mar do esquecimento. Ele bota fogo, e a partir do momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia me diz que as coisas velhas ficam para trás e tudo Se faz se novo. faz novo. Aleluia. Amém? Amém. Quem está em novidade de vida com Deus, levanta a mão e glorifica o Senhor. Glória a Deus. Então a maldição foi embora, amém? Amém. A maldição caiu por terra, amém? Deus está aqui. Amém. E o Deus de Paulo, ele não abandonava, irmão Roberto, em nenhum momento. Sabe por quê, irmãos? Vale a pena você renunciar ao pecado, vale a pena renunciar ao mundo e entregar a nossa vida para esse Jesus. Sabe por quê? Esse Jesus, ele é
tivesse visto como escapando do mar, eles diziam: a justiça não o deixa viver. Eles pensavam que aquilo que estava acontecendo com Paulo seria alguma maldição. Eles chegaram até mesmo a pensar que Paulo era um Deus. Mas é assim mesmo que acontece quando Deus está livrando, quando Deus está salvando. Aquele que não entende, não sabe o que está acontecendo. Sabe por quê? A Bíblia me diz que só entende as coisas do Espírito quem está no Espírito. Só entende as coisas do Espírito quem está no Espírito. As coisas naturais o homem entende, mas as coisas sobrenaturais é para aqueles que adoram ao Senhor. Peça a Deus nessa noite para você entender o sobrenatural dele para a sua vida. Peça a Deus para você nessa noite entender o sobrenatural dele para a sua vida. Levante a sua mão, filma eles lá para mim, irmão. Isso, levante a sua mão. Você que quer o sobrenatural de Deus na sua vida, levante a sua mão. Você que quer a vitória de Deus sobre a sua vida. Você que nesta noite, ainda que seja perseguido, ainda que seja massacrado, ainda que seja acusado, você crê que o Senhor está na tua vida? Diga glória a Deus. Você que crê que o mesmo Deus de Paulo, Ele traz livramento para você, Ele traz livramento para a tua família. Ele está neste lugar, Ele está neste lugar. E eu ministro a cura de Deus sobre a tua vida. Eu ministro o livramento de Deus sobre a tua vida. Eu ministro que a palavra do Senhor nesta noite, ela vem achar guarida no teu coração. E se você ainda não teve um encontro ao lado de Cristo, que o Espírito Santo, Ele possa estar trabalhando na tua alma. Aleluia. Glória a Que Deus. você não deixe o seu coração endurecido. Aleluia. Eu prossigo a palavra de Deus, porque o poder de Deus atrai os necessitados. Aleluia. Paulo, ele era necessitado de Deus, Glória. porque sem Deus Paulo não faria nada. Se Deus não estivesse na vida de Paulo, certamente naquele momento o veneno daquela víbora havia matado Paulo, mas havia a marca da promessa de Deus na vida dele. Havia um sangue novo na sua veia. Ah, meu irmão, eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Se Jesus está com você, não temas. Se Jesus dissesse: eu vou te dar vitória, ainda que passe um dia, 2, um mês, 2, 3, espere confiantemente no Senhor. Espere confiantemente no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Aleluia. E de repente, a víbora soltou a mão de Paulo, e a mão de Paulo não inchou, não aconteceu nada. Glória a Deus. Aí disseram: esse cara é um Deus. E Paulo ficou caladinho. E vem logo em seguida uma cena, versículo 7 diz assim: ali, próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio. Públio era dono de várias herdades ao redor daquela ilha, dentro daquela ilha, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Esse homem hospedou o homem de Deus, esse homem hospedou o profeta de Deus. Irmão, eu quero te dizer algo aqui nessa noite. Eu abro um parênteses aqui para te dizer aqui para você, que tudo que você fizer para o homem de Deus, tudo que você fizer para a casa do Senhor, se você fizer realmente para Deus, você vai receber bênçãos de Deus em troca, com grande abastança. Amém? Você que crê, diga glória a Jesus. Exalte o nome do Senhor. Eu não estou te pedindo nada para mim, eu não estou te pedindo nada para a igreja, mas eu estou te dizendo aqui que aquele que semeia em Deus, ele virá com as suas mãos cheias, com seus feixes superlotados, porque o nosso Deus é Deus de abastança. Aleluia. Glória a Deus. Paulo vem semeando porque ele era um homem de Deus. E esse Públio que eu li aqui agora, ele recebeu Paulo por 3 dias. E o versículo 8 diz assim: aconteceu estar de cama enfermo, de febres e disenteria, o pai de Públio. Se nós trouxermos para o dia de hoje uma febrezinha, talvez seja algo tão simples, né? Que você toma um paracetamolzinho ou toma um Bereron e aquilo já passa. Talvez você tome um banho frio e aquela febre passa. Se você tiver comido alguma coisa que fez mal à sua flora intestinal, né, irmã Terezinha? Você toma um bicarbonatozinho assim com boldo ou com algumas gotinhas de limão, aquilo já melhora, né? Então, era algo tão simples, tão natural. Mas o pai de Públio, ele estava enfermo, amém? Ele havia sido
acometido por febre. E aconteceu estar de cama, enfermo de febres, com disenteria. O pai de Públio, ele estava com dor de barriga. Mas Deus, quando Ele quer provar para alguém o seu poder, amém? Você pode estar com a dorzinha da unha encravada, que se Deus decidir fazer com que no outro dia, aquilo que encravou a unha, aquilo que infeccionou a unha, saia para fora, meu irmão, acabou. Deus faz mesmo. Deus toca nas coisas mais simples. E eu vejo aqui, Diácono Genário, um texto tão simples, aonde Deus cura a febre, uma febre simples, onde Deus curou a disenteria, né? Alguém que estava, vamos ser bem claros, no Brasil fala piriri, estava com dor de barriga. Então Deus entra ali e opera para mostrar àquele povo que Ele era Deus. E o que acontece? Que Paulo foi ver esse homem que estava assim, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Eu quero te dizer aqui nessa noite que as mãos de Jesus estão sobre a sua vida. Amém. Eu não posso colocar a minha mão aí sobre você, mas eu quero te dizer que as minhas mãos estão aqui. A minha mão, ela toca no enfermo, mas as mãos de Jesus tocam na enfermidade. O homem de Deus orou, Deus operou o milagre e aquelas pessoas foram curadas. E acontece que o versículo 9 diz assim: feito pois isto, vieram também ter com ele os demais da ilha que tinham enfermidades e sararam. Meu irmão, eu quero te dizer aqui nessa noite, se você entrou aqui nessa noite enfermo, e você vai sair curado daqui, e quando você fizer o exame e não der mais nada, traga o resultado para contar a bênção na igreja. Se você entrou aqui com a causa impossível na justiça, Deus está movendo o céu e terra, e esta semana Deus vai trazer uma novidade para você. Se o seu documento está parado, Ele vai entrar na providência. Mas eu quero te dizer, conte para outros, traga mais pessoas, traga vidas. Sabe por quê? Porque quando o pai de Públio foi curado daquela dor de barriga e daquela febre, rapidamente a notícia correu. Era uma doença tão simples, era uma enfermidade tão simples, mas para eles foi algo sobrenatural, porque aquele homem poderia morrer com a dor de barriga, aquele homem poderia morrer com febre. Eu conheço pessoas que morreram com a simples dor de cabeça, mas o Deus de Paulo, o nosso Deus, curou o pai de Públio, e quando ele é curado, ele sai contando para todo mundo. E sabe o que acontece naquele momento, irmã Maísa? Quando aquele homem é curado, as outras pessoas ficam sabendo, e todos os enfermos da ilha vieram para receber a oração do homem de Deus e foram curadas. E para terminar, o versículo 10 diz assim: os quais nos designaram também muitas honras. Amém? Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Olha a sua atenção aqui, eu já estou terminando. Olha para mim. O homem de Deus, ele orou. Vê aí se na sua Bíblia está escrita a mesma coisa no versículo 10. Aqueles homens foram curados, foram abençoados. Aí o que eles fizeram? O versículo 10 diz assim: os quais nos designaram também com muitas honras. Glória a Deus. Eles tinham perdido o quê? O que aconteceu com eles? Indo para a Itália? O navio afundou, naufragou. Então eles perderam tudo. E o que aconteceu? O povo que foi abençoado abençoou esses homens de Deus, abençoou o homem de Deus, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Aleluia. Quer dizer, deve ter dado até outro navio para eles, né, irmão Célio? Amém? Deram alimentos, deram vestes. Amém, amados? Amém. Porque é assim, quem recebe de Deus sabe retribuir a bênção que recebe de Deus. Amém? Amém. O desafio de Deus para você nessa noite. Fique de pé nessa noite. Eu quero te dizer algo aqui nessa noite. Você que deseja um milagre de Deus para a sua vida, levante a mão, que eu quero orar por você. Eu vou profetizar sobre a tua vida um milagre de Deus. Porque milagre de Deus não acontece só na televisão, não. Sabe por que Deus está usando o pastor Valdomiro Santiago? Olha para mim, quem já viu o pastor Valdomiro Santiago na televisão? Diga
Diga glória a Deus. Então, sabe por que Deus está usando o pastor Valdomiro Santiago? Porque aquelas pessoas que vão lá, as pessoas que vêem pela televisão, eles colocam a fé em ação. Deus está te convidando nesta noite. Coloque a tua fé em ação aqui nesta noite. E o teu documento vai sair, a tua residência vai sair, o seu BI vai sair. Coloque a tua fé em ação nesta noite, que a tua enfermidade já está curada, em nome de Jesus. Coloque a tua fé em ação nesta noite, que os paquetes do seu casamento já estão saindo. Coloque a tua fé em Deus nessa noite. Coloque a tua fé em ação nesta noite. Aleluia. Que Deus está provendo o teu emprego. Deus está provendo o melhor para a sua dispensa. E eu vou orar por você. Glória a Deus. E se você crer, como Marta e Maria, você vai ver a glória de Deus. Glória a Deus. Tudo que está morto na sua vida vai ressuscitar, amém? Amém. Tudo que está parado na sua vida vai andar. Glória a E Deus. você vai prometer para Deus, não é para o pastor, de depois voltar e testemunhar. Ou por que não dizer, ficar firme na presença de Deus, aceitando a Jesus como Salvador, Amém. trazendo a sua família, trazendo a sua casa. Amém. Fique com a mão levantada. Se há alguém que deseja também nessa noite aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você que deseja aceitar a Jesus, levante as duas mãos. Você que ainda não aceitou a Jesus e que queria nessa noite, pastor, eu quero aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Tem não a senhora com as duas mãos levantadas? Aleluia. Esta senhora aí do lado da irmã, isso. Aleluia. Amém? Está aceitando a Jesus? Tem uma alma aí, irmãos. Olha, pega essa irmã, traz aí para nós. Vem cá, filha, isso. Vem em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Levante sua mão para o outro. Levante sua mão para o céu. E apresenta uma alma para Jesus. A festa no céu. Aleluia. Glória a Deus. Continue com a mão levantada assim. Só uma mão levantada. Só quem vai aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, levante as duas mãos. Quem quer ainda receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, esse Jesus que tem poder para salvar, para curar, para libertar, para mudar a situação da tua vida, esse Jesus que tem poder para fazer milagres. Amém? Não há mais ninguém, então nós vamos orar. Amém? Logo após esta oração, eu quero pedir à diaconisa que anote o nome dessa irmã, anote o número do telemóvel, anote o endereço, tome o endereço das pessoas também que vieram aqui nessa noite. Amém, amados? Nós temos um disco de oração 24 horas, amém? Nós temos 2 telemóveis que ficam à sua disposição a qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite, para estar orando por você, orando pela sua família, trazendo aconselhamentos espirituais. Amém? E nós vamos orar agora. Levante a mão para o céu. Deus vai determinar agora. Diga assim: chegou a hora do meu milagre. Porque o Jesus que opera milagres, ele está aqui. Ele vai orar por você. Feche seus olhos agora. Aleluia, Jesus. Arabarracia. Ó Deus, Santo é o Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, Glória a Deus. Deus, Senhor, este teu filho, esta tua filha, Aleluia. este meu irmão, esta minha irmã, este senhor, esta senhora, esta criança, este jovem, este adolescente, levantou a mão agora, Senhor, porque veio buscar o milagre do Senhor. O maior milagre que se realiza num culto como este é o milagre do Espírito Santo convencer o pecador do pecado e ele levantar a mão para o céu, confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E esta alegria, este presente nós já ganhamos aqui nessa noite, Senhor. Esta senhora, meu Pai, ela confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A senhora confessa, diga comigo: eu confesso o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Ó Pai, como ministro da tua palavra, esta oração foi feita pelos lábios desta senhora agora, que se tornou filha de Deus, pela pessoa bendita de Jesus. Eu quero te pedir agora, como ministro da tua palavra, escreva o nome dela no livro da vida, e que se cumpra a tua palavra na vida dela, em Romanos capítulo 8, versículo 1, onde nos